Olá pessoal, agora nós estamos aqui com a segunda parte do nosso episódio relacionado ao vôlei e a gente está com uma presença maravilhosa aqui nessa tarde, que é da ex-professora Célia, que já foi professora aqui nessa escola. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Gostaria de que você começasse contando como a senhora chegou até aqui essa escola. A sua história aqui. Foram há muitos anos atrás, né? Eu passei num concurso e quando chegou a hora de escolher, eu quis escolher essa escola porque era próximo da minha casa. Eu tinha filhos pequenos, não podia ficar muito distante, e aí eu vim para cá. Quando eu cheguei aqui, tinha uma outra professora de nome também Célia, de Educação Física, mas ela era da área da saúde. Uhum. E ela acumulava educação física, acho que à tarde, e saúde de manhã. Então eu peguei poucas aulas, mas como eu tinha os filhos pequenos, eu precisava de mais aulas e ela queria largar a turma de treinamento. Na escola, na época, acho que existiam 3 turmas de treinamento. Uma era voleibol, a outra era futebol e a outra, não me lembro se era basquete ou handebol. E aí eu fiquei feliz porque eu precisava do dinheiro e ela precisava largar as aulas e ela nem dava esses treinamentos, né? Isso foi no mês de setembro, foi quando eu ingressei nessa escola. E já tinha aí 9 meses sem treino, né? E ela não conseguia dar conta e existiam essas turmas. Abracei essas turmas porque eu já vim de perus das escolas, eu tinha turmas de treinamento lá, mas eu nunca havia treinado vôlei. O meu forte era handebol e atletismo. Eu já tinha atletas de atletismo que iam disputar finais estaduais, mas falei, não, vamos começar o vôlei. E havia uma turma mirim, na época, 11, 12 anos de voleibol. E aí eu peguei, naquele tempo, o campeonato do pré-mirim, que era pré-mirim nessa ocasião, agora eu nem sei mais como está, ele era no final do ano, final de novembro e dezembro. E aí eu peguei essa turma e falei, vou começar a treinar. Eram 12 meninas, nós tínhamos que trocar a equipe, jogava o primeiro set, naquela época era ainda 3 sets de 15 pontos, não era como é agora. E no segundo set tinha que trocar o time inteiro, então tinha que ter 2 times. E aí comecei a treinar, eram 12 meninas e fomos campeãs da nossa diretoria de ensino. O pré-mirim não tinha naquela época, não sei se tem agora, a final estadual pré-mirim. Só que aí o ano seguinte, algumas delas se tornariam mirim e poderíamos conquistar a possibilidade de ir para uma final estadual, né? E aí bora lá treinar, né, no ano seguinte. Só que aí eu também coloquei no lugar do handebol, porque aqui o handebol não era popular. Não era popular, ninguém sabia, ninguém tinha treinado. Aí eu peguei o atletismo no lugar do handebol. Futebol de salão, todas as escolas têm, sempre tem gente que joga, natural, né? Exatamente. E aí coloquei o atletismo no lugar do handebol. E aí comecei a treinar junto, né? Esse voleibol, que aí metade das meninas foram para o mirim, mas aí as que eram pré-mirim eu podia colocar no mirim também para jogar. E o infantil, comecei a treinar também, mas esse infantil já era... não tinha assim uma vontade, eu acho, de ser campeão. Não era uma ambição maior, né? Não tinha essa ambição. Eles jogavam porque gostavam, mas não tinha aquele treino de estar ali sempre, fazer exercício físico, treinar. Se dedicar só para isso, né? Isso, eles jogavam porque gostavam. Mas continuei no treino do infantil, no treino do mirim, que aí então era pré-mirim e mirim. Coloquei essas pré-mirim para jogar no mirim, e aí no ano seguinte nós fomos campeãs da nossa diretoria e fomos campeãs de São Paulo. E aí fomos para o interior. E juntamente com isso, 2 atletas, um menino e uma menina, também foram no atletismo, arremesso de peso, a menina, e o menino foi no salto em distância, arremesso de pelota, porque ele era pré-mirim ainda. Então no pré-mirim era pelota. E o peso era mirim infantil. E aí foi muito bom, porque assim,
para viajar com uma equipe feminina precisava ter duas professoras. Porque eu, como técnica, e mais uma professora, porque eram 12 meninas, porque no Mirim também trocava. Então tinha que ir com duas equipes. E aí precisava ir uma professora, só que eram 15 dias no interior. E que professor que podia ir, né? Bom, enfim, foi uma professora de português na época e ela conseguiu ir comigo. Não era muito o que as meninas queriam, mas ela foi. Mas ela foi, né? Foi, porque era a única que podia. E aí também nessa equipe tinha uma... Eu não vou lembrar dos nomes, tá, pessoas? Mas assim... Tudo bem. Tinha as 12 meninas que a gente treinava e no segundo set a gente já sabia quem trocar. Só que uma delas, a mãe não autorizou ir. Eita, meu Deus. Aí é triste. E aí você imagina, você tá com o número contado e aí chega próximo da viagem, a mãe não quer que vá. E eu fiz reunião com todas as mães, elas me conheciam, sabiam que eu era responsável, que eu ia cuidar das meninas, né? Não haveria problema nenhum, mas a mãe não quis deixar porque eram pequenas também, né? Essa daí era pré-mirim, acho que ela não tinha 13 anos ainda. E aí chegou no último dia, a mãe não autorizou e eu tinha um prazo que eu tinha que entregar a escalação das meninas. A mãe não deixou e aí eu chamei uma outra que não era tão boa, mas que eu sabia que era ia poder, né? era Podia dedicada, ir. queria, né? Eu tinha que escolher 12 e eu tinha uma equipe maior. Então eu escolhi 12 nomes. A 13ª, por exemplo, não iria, mas como uma não desistiu, teve como né? ir, aí ela foi convidada, a mãe autorizou e fomos embora. E no dia da viagem, essa menina que desistiu resolveu que queria ir, mas aí não tinha aí mais não jeito. podia mais ir, né? E aí foi um chororô, né? Imagina essas meninas de 12 anos. E deixa eu contar um pouquinho mais para trás, ó, que eu lembrei agora. Tudo bem. A final de São Paulo. Do estado ou da diretoria? Não, daqui, de São Paulo todo, né? Porque aí, quando você é campeão da diretoria, você vai jogar com as outras diretorias. E a diretoria leste sempre foi, no voleibol, a mais forte. A mais forte sempre ia. Hoje em dia ainda não é? Você sei não mais, sabe? porque aí é a Thaís que vai me falar, porque eu tô fora da quadra há algum tempo. E aí, a final foi com a Zona Leste, não sei se Leste 5, Leste 4, porque tem até Leste 5. E aí um medo, né? E aí é aquela coisa, aquela ansiedade. Aí já eram, na final, já eram 5 sets. O melhor de 5 sets. Que terminava até em 15. Até terminava em 15. Nas preliminares, Inter DS, dentro da diretoria de ensino, era 3 sets de 15. Quando ia Inter DS, aí já era 5 sets. Aí fomos lá, ganhamos, sei lá, de 15 a 5, por exemplo. Foi muito fácil, né? Aí, segundo set, trocou o time, ganhamos de novo, muito fácil. E não é que o terceiro set nós perdemos? Aí o terceiro set ia disputando... Não, era até 15 também. Era até 15. Perdemos. Aí eu, ai meu Deus do céu, né? E aquele dia, se eu não me engano, era o dia do meu aniversário. E aí tinha uma pessoa na cantina que a filha dela era atleta, então elas fizeram um bolo pra senhora. Pra cantar, pra homenagear, porque a gente ia ser campeã, né? Olha isso, antes do tempo. Já estava predestinado, né? Já estava predestinado, mas assim, não foi assim de graça, não. Quarto set, perdemos. Estava 2-2, ia para o quinto set. E todo mundo na nossa DE já tinha certeza que nós íamos ser campeões, porque as meninas vinham de um desenvolvimento assim maravilhoso, sempre ganhando de 3-0. E aí, quinto set. E aí, quando era o quinto set, era 15 pontos, só que aí tinha que ser com a diferença de 2 pontos. É o match point, o set point, né? Enquanto não dava 2 pontos de diferença, não acabava. E aí era 2 lá, 2 cá, 2 lá, 2 cá, 2 lá, 2 cá, e eu não sei nem a quanto terminou, mas finalmente nós fizemos 2 pontos de diferença. E aí foi um chororô, né? Foi assim uma coisa, não dá para esquecer. Aquela festa, né? Foi uma festa, e aí depois com o bolo, cantamos parabéns, e foi tudo muito bom. E aí um outro detalhe que aconteceu lá também, que eu preciso contar isso.
todas as equipes tinham que ir com 2 uniformes. Porque quando você era cabeça de chave, o uniforme era o seu. Era o seu. Quando você não era cabeça ali, você tinha que ter um plano B e não podia ser a mesma cor, né? E não podia ser parecido, né? esses uniformes nós ganhávamos da diretoria de ensino. Uhum. E normalmente era mais ou menos a mesma cor. E aí, o que aconteceu? Nós fazíamos festas aqui e conseguimos ganhar uma quantia para comprar um jogo de camisas. Compramos um jogo de camisas totalmente diferente, ninguém tinha igual. Uhum. Só que as meninas, na hora de fazer a mala, só colocaram um jogo de camisa na mala. Aquela tristeza, né? E aí, mas eu não sabia, porque eu tinha dado todas as informações do que colocar na mala. Eram 15 dias, se nós fôssemos ganhando, íamos ficar 15 dias lá. Tinha que levar os 2 jogos de camisa, tinha que levar de tudo, né? Quando chega lá no primeiro jogo, nós éramos cabeça de chave, tudo bem, jogamos com a camisa que todo mundo tinha igual, mas o time 2 que ia ter que trocar. Uhum. No segundo jogo, nós não iríamos ter que trocar a camisa. E cadê que elas levaram a camisa? Algumas levaram e outras não. E aí, o que fazer? Nós tínhamos uma verba para essa viagem, que era para ir tomar sorvete, para ir conhecer alguma coisa, acabar indo né? conhecer a cidade, isso, né? para passear e Pra para passear. elas, comprar alguma coisinha diferente. E aí tivemos que comprar um jogo de camisa. Aí liguei para a escola, conversei com o diretor, porque ele que tem que assinar tudo, né? E aí eu falei, olha, não tem jeito. Se nós não tivermos um jogo de camisa diferenciado, nós Não vamos vamos poder perder jogar, pro né? WO. Você nem entra em quadra, é WO. E aí ele autorizou, compramos a camisa e ficamos sem sorvete. Foi a troca justa, E aí a troca justa. Mas aí assim, gente, a final estadual, nós que estamos aqui em São Paulo, nós não temos ideia de como que o interior treina. O interior tem clubes e eles são muito fortes, muito fortes. Eu nem lembro de quem que nós perdemos, mas nós já perdemos... logo você ia com... Eram 3 jogos, 4 chaves de 3 equipes. Então você tinha 2 jogos, quem perdesse os 2 já voltava para São Paulo. Uhum. E aí, no primeiro jogo, nós ganhamos assim, no primeiro set de lavada. Bem, e aí, né? quando tivemos que trocar, o outro time ganhou. Era uma obrigação trocar de... Era uma obrigação, né? Trocar de time. Era obrigatório nessa fase de pré-mirim. Porque a ideia da diretoria é desenvolver o esporte, né? Desenvolver e levar o maior número de pessoas possíveis. Então você tinha que trocar, era obrigatório. E aí trocamos, perdemos o segundo set. E aí no terceiro set foi muito bem disputado, porque aí as meninas poderiam retornar, mas acabamos perdendo. O segundo jogo... a equipe que ia jogar com a gente no outro dia, no segundo jogo, foi assistir o nosso primeiro jogo. E aí eles viram... Conhecia o time, né? Conhecia o time do primeiro set, conhecia o time do segundo set. O que eles fizeram? Colocaram o time reserva deles para jogar no primeiro set. E a gente ganhou de lavada. E aí fica todo mundo, né? Quando você ganha bem, fácil, né? você já relaxa. E aí o segundo set perdemos de lavada porque era o time mais forte dele. E o nosso teve que mexer, né? E aí perdemos o segundo e perdemos o terceiro. E aí só jogamos o terceiro jogo para cumprir tabela, mas já viríamos embora para São Paulo. E aí uma das meninas ia ficar para o atletismo. O atletismo normalmente era na segunda semana, né? No final dos jogos, dos coletivos. Que aí eles iam depois. E eu consegui levar o menino junto com a gente. Foi um trabalho, porque os meninos, para ir, precisam ficar com homens professores, né? Naquela época, não sei agora. Agora acho que nem tem mais, né, Thaís? Não tem mais investimento nisso. E aí, mas consegui, chorei, consegui levá-lo. Aí conversei com algum professor, deixei, porque os alojamentos eram escolas assim, sempre é no interior, né? As escolas de sala de aula. Então, as crianças não têm aula naqueles 12, 15 dias, 2 semanas. E aí a sala fica colchonete para tudo quanto é lado. E cadeiras e mesinhas de mesas que vocês têm de escrever para as crianças colocarem
as malas, as mochilas, fazer algum lanchinho. Uhum. E aí eu consegui colocar ele dentro de um quarto lá com um professor que eu conhecia, que ele tinha ido com uma equipe masculina, e o professor cuidava dele. E aí eu fiquei com as meninas. Mas era engraçado, imagina eu com 12 meninas, sei lá, 12 ou 15 meninas, e nessa fase que vocês estão, os hormônios aflorados, né? E aí meninos de um lado, meninas do outro. Aí todo mundo queria se beijar, queria se abraçar. E aí à noite eu colocava o meu colchão na porta, porque já pensou se eu dormisse e as meninas saíssem? Aí é complicado. Era a minha estratégia, mas se eu não fizesse isso ia acontecer. Não tem jeito, porque é natural do ser humano, né? E aí eu punha o meu colchão lá na porta e tinha que passar por cima de mim, porque ninguém saía à noite. E aí a equipe perdeu o terceiro jogo, voltou e eu ainda... Aí voltaram com essa professora de português, que foi junto, né? E eu fiquei com a menina e o menino do atletismo. E eles acho que ainda pegaram o primeiro lugar, o menino, na pelota, e ela pegou o segundo lugar a nível de estado. Legal. Eu não sei se tem mais alguma coisa que eu não me lembre, mas assim, a história do voleibol foi essa. Em que ano que foi isso? Nossa. Se quiser desligar eu vou pensar um pouquinho. 2001, lembrei agora. Porque em 2002 eu entrei na prefeitura. Em 2001 eu assumi o estado e vim para cá. Então essas meninas foram campeãs em 2002. 2002? Que nós fomos para a final estadual. Você, tipo, manteve... 10 anos... Não, 20 anos 20 anos, atrás. 20 anos atrás. Sabe se alguma seguiu nesse caminho do Então, vôlei? essa menina que é a Kelly, né? Ela era do vôlei, ela era a minha melhor do vôlei, né? E do arremesso de peso também ela que conseguia ganhar. Ela fez educação física e ela foi treinar no Pelé, se eu não me engano. Mas assim, de seguir carreira para profissional, que eu saiba, ninguém. Era muito difícil, sabe por quê? Eu até levava nos clubes, né, nas peneiras, eles conseguiam, mas o deslocamento daqui até os clubes, né? por exemplo, um clube que tinha atletismo que treinava muito bem, era o Tietê. Então, daqui para o Tietê, eles tinham que ir até o centro da cidade, pegar o metrô e depois um ônibus. E eles ganhavam uma ajudinha assim de custo no começo, né? Então, eles não conseguiam permanecer por muito tempo treinando lá. Você tem que sacrificar muita coisa, né, para isso? Muito, e assim, as famílias também não autorizavam, às vezes era muito difícil eles deixarem, porque eram muito jovens, tinham que ir sozinhos, né? E assim, eu tenho muitos ex-alunos que se formaram professores e continuaram nessa, mas assim, de atleta profissional mesmo, que eu tenha sabido nem por dificuldade. Por dificuldade? E você, quando era mais nova, você arriscou jogar em algum lugar, essa vida de atleta profissional? O meu amor era pelo atletismo, eu já trabalhava, comecei a trabalhar muito cedo. Estava no ensino médio, já trabalhava. Então eu fazia faculdade e de manhã voltava correndo para trabalhar, trabalhava até as 10 da noite e ia para a faculdade no dia seguinte. Nos jogos universitários eu fazia arremesso de peso, salto em distância e revezamento. A senhora estudou onde? Em Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes. Naquela época, em 1900 e bolinha, nem era 1900, era 1800, não, 1900 e bolinha. Tinha só USP, Mogi das Cruzes, Santo André e Guarulhos. Era bem nichado, né? Só tinha os nichos. Só tinha esses 4. Na USP eu não consegui porque eu fazia ensino médio à noite e tinha que trabalhar o dia inteiro, então não tinha como estudar, não consegui, né? USP. E aí eu passei em Mogi das Cruzes e passei em Guarulhos. Mogi era uma universidade e Guarulhos era uma faculdade, então eu preferia a universidade à faculdade. E aí preferi ir para lá. Uma universidade, ela é muito ampla e ela tem de tudo, né? Por exemplo, na faculdade de educação física nós tínhamos um laboratório de anatomia com corpos, partes de corpos, né? E o que era só uma faculdade era um laboratório com peças que não era
pessoas, né? E é muito amplo, porque aí tinha medicina, tinha fisioterapia, tinha tudo junto, e aí você conseguia trocar com eles. E a amplitude era muito maior, né? Você tinha mais... você era mais conhecido, né? Tinha uma amplitude para ir para outros lugares com maior facilidade, estando dentro de uma universidade. Essa paixão pelo atletismo, ela surgiu de onde? Então, na faculdade. Na faculdade surgiu? Mas, tipo, desde sempre você também quis ser professora? Então, desde sempre. Desde sempre. Talvez no ensino médio, mas por quê? Porque professor, naquela época, era tudo de lindo e maravilhoso, era valorizado, era respeitado, era um ídolo para nós. Então nós víamos nossos professores, era referência, né? Referência, nós tínhamos orgulho. Então nós queríamos ser aquilo que você quer ser, aquilo que você tem orgulho. Sem né? dúvidas. E hoje em dia, lógico que os professores tem que continuar sendo orgulho, porque é o foco, mas isso não mais... É da parte do aluno, né, hoje em dia. Isso, hoje em dia o problema, querendo ou não, é essa mudou parte. Mudou muito. E aí eu queria ser professora de educação física, porque eu amava esporte, né? Eu já nadava desde menina, né? Eu nadava do meu jeito. E trabalhei muitos anos também com natação, trabalhei com equipe de natação, em clubes, ensinei bebês... Já fiz de tudo na minha vida. Mas o atletismo eu descobri na universidade, porque a gente tinha aquela jogando pista. pela universidade, jogando, tipo, praticando. Isso, participando dos inter que tinha entre lá nós tínhamos entre as disciplinas, os cursos, né? Jogava contra a medicina, jogava contra a fisioterapia, jogava contra a química, matemática, contra todo mundo. E aí eu conheci aquela pista maravilhosa, que ainda era de chão preto ainda, eu me apaixonei por aquilo, né? E aprendendo ali na prática, e me dava bem, porque eu gostava de correr, sempre gostei de correr. E aí me deparei com aquilo e quis, inclusive na época a gente nem tinha TCC, né? A gente, no último ano, no atletismo, nós tínhamos que formar uma equipe de crianças, ia ter um festival lá, um campeonato de atletismo no final do ano, e cada grupo, dentro da faculdade lá da educação física, tinha que treinar algumas crianças. E aí nós treinamos, acho que 5 ou 6 crianças no atletismo, e eles foram campeões, né? A nossa equipe foi campeão em tudo que a gente treinou. Salto em distância, 100 metros, 1000 metros. E aí... Eu imagino que o professor, né, deve ter prazer maior, né? Porque aí você vê que o que você treinou deu certo. Valeu a pena, né? Era aquilo que tinha que ser feito, né? E aí pronto, daí pra frente. E dessas 5 pessoas que nós treinamos, 3 foram para educação física. Então, assim, é uma coisa que está no sangue, né? Quando você faz a sua profissão, é aquilo que você gosta. Você faz com vontade, faz com prazer, né? E outra, você não é um trabalho, né? É um prazer. E aí você, todos os dias, você quer melhorar. E aí foi assim. E depois aqui continuei aí com outros esportes, aí entrei com handebol, entrei com futebol, nós conseguimos ganhar algumas competições dentro da diretoria de ensino, mas Inter-DS, a única Inter-DS e para o interior foi só com essa equipe de vôlei e o atletismo que a gente ia todo ano. Nós participávamos do Calma, a turma daqui todo ano ia para lá? Todo ano, ia para o final estadual, todo ano. Nós íamos com a equipe infantil, a Mirim, e tinha um campeonato que não era do estado de São Paulo, não lembro o nome agora. E nós participávamos também. Aí a gente ia para o Ibirapuera, só que aí já era todo mundo junto. E aí o primeiro e o segundo lugar ia para o final estadual. E todo ano a gente pegava. Ou o primeiro e segundo, ou o primeiro ou o segundo. Então teve ano que eu fui, que os meus atletas foram 3 vezes para a final estadual.
Legal. E aí continuava, né? Entrava no pré-mirim, pegava gosto, aí ia pro mirim, ia pro infantil e dava sequência. Né? Essa ambição vai seguindo o aluno também, né? Isso, e eles gostam, né? Porque tá no sangue. Tá no sangue, E quando você, tipo, percebe que é capaz de chegar, você faz com muita vontade, né? Isso. E até quem não gostava de esporte começa a praticar e começa a gostar. Porque as aulas, assim, né? Eu era taxada de sargentona. É complicado, tem umas professoras que são assim mesmo. Eu tenho alunos hoje, logo que eu comecei a lecionar, eu tenho alunos hoje de 40 anos. E se eles me encontram na rua, não daqui, né? Da onde eu comecei em Perus. Eles estão com os filhos e eles falam, olha, essa aqui foi minha professora de educação física. Se orgulham, né? Isso, era um orgulho, ela fazia eu correr. E a gente corria meia hora e só jogava 10 minutos, mas ela era maravilhosa. Porque tinha regra, tinha limite, a gente ensinava tudo isso, né? E o jovem precisa disso. Se ele não tiver isso, ele não vai saber viver em sociedade futuramente. Então... Além de ensinar o esporte, você está ensinando isso também, né? Está ensinando essa vivência em sociedade, viver coletivamente, né? Não tem disciplina para dar mais regras e limites do que o esporte. Do que o esporte, né? Porque ali é regra. Ou você entra na regra ou você não faz nada, porque não tem O esporte é bem isso mesmo, ele ajuda completamente. Isso. Até porque ele une, né? Todo mundo. E eu treinava muito, eu dava muita atividade física com peso, eu comprava peso, comprava bola de medicine ball, nossa, e treinava puxado mesmo. E eles reclamavam, mas... Mas hoje se orgulham, né? Se orgulham de mim, porque precisava disso, né? Para eles serem alguém. E aí você ensinando regras e limites, você está ensinando tudo na vida de uma pessoa, não só o esporte. Não só o esporte, né? E aí tem muitos que falam assim, até quem eu encontro no Instagram, no Facebook, fala, nossa, essa minha professora me ensinou a viver, ela que me mostrou muitas coisas. Deu certo, né? O pensamento lá de trás, né? Que era ser referência, deu certo. E era assim um relacionamento de ser sargentona na sala de aula, mas do outro lado punha no colo, era amiga, né? Saía, curtia com eles. O professor tem esse papel, né? Eu tiro isso pelos meus. Como eu vi falando também, eles se preocupam bastante comigo como pessoa. Então, eu tenho boas referências de professores aqui, porque eles se preocuparam nessa questão, me formaram como pessoa. Formar o cidadão, né? Sim, exatamente. O ser humano, que a gente aprende isso na escola. Exatamente. Né? Professor, hoje em dia, eu acho que esse é o problema, como eu falei ali, é da parte do aluno. O aluno não quer mais ver o professor como referência. Esse é o erro, na minha opinião, muitas das vezes. Mas também é uma coisa que já vem, eu acho que é bem antes, né, dos alunos. Porque o aluno, ele tem uma formação dentro de casa antes de chegar na escola. Até os 6 anos, por aí, ele tá na EMEI, tá na creche, mas ele tá em casa. Quem dá esse tipo de formação é a família. E a família, hoje em dia, ela já tá um pouco meio que perdida também. Isso é triste. É reflexo de uma sociedade perdida. E aí fica difícil, porque aí só resta a escola, né? E aí nem todo mundo tem paciência. Nem todo mundo tem esse cuidado, né? Isso, de passar por isso, né? De passar por regras, por limites e saber que isso é importante na sua formação enquanto ser humano. Aqui na escola, você tem mais alguma história não só do esporte, ou em relação a alguns alunos, alguma história engraçada, alguma coisa assim? Eu fui coordenadora. Foi coordenadora? Coordenadora do ensino médio. Saí da quadra com muita tristeza, mas assim... O amor é educação física, né? O amor é educação física. Mas fui coordenadora durante 9 anos aqui. Durante 9 anos? Do ensino médio. E sabia que sala que eles estavam, conhecia mesmo. Então era uma relação muito boa. Porque eles foram meus alunos e aí tinha uma relação de respeito muito grande, né? E aí nós desenvolvíamos festas aqui que vocês não faziam ideia das festas do Halloween que a gente fazia aqui. Maravilhosas. A professora Maíra também é dessa época. E eu estava conversando com ela, inclusive, antes disso. Festas maravilhosas nós fazíamos aqui.
E desfile, a gente desfilava no 7 de setembro na época, fazia desfile. Eu lembro que quando eu era criança eu já lembro de ter visto algum desses. Tinha uma fanfarra. Isso. Eu sinto saudades. Sinto saudades? Você trabalhou aqui como coordenadora, conhecia os alunos, como você falou, e você sente falta desse dia a dia, da bagunça? Então, isso aqui, essa escola foi a minha vida, né? Eu amava isso aqui de paixão, tinha uma gestão. Quando eu vim para cá como coordenadora, eu fui convidada pela gestão. E assim, era uma equipe, né? Os professores também eram uma equipe. Então nós éramos tipo uma família, né? No aniversário de cada um dos professores nós fazíamos vaquinha, comprava um presente e fazia festa. Sempre tinha festas, como eu já comentei, né? Adorávamos festas. Às noites, às vezes, a professora Maíra conseguia teatro. Nós íamos com os alunos da noite para o teatro. Às vezes o ônibus, já chegou uma época que o ônibus, um episódio que o ônibus não veio buscar as crianças, e aí eu fui na sala dos professores: gente, quem tem carro precisa ajudar a levar até a estação de trem do Jaraguá para a gente pegar o trem, metrô e ir até o teatro. Aí os professores se mobilizaram, fizeram várias viagens para levava de 4 em 4, fomos até o Jaraguá. Com o dinheiro que nós íamos pagar o ônibus, comprei passagem de trem para todo mundo, enfiamos todo mundo no trem, aí descemos do trem, pegamos o metrô, fomos até a estação Pedro II. Eu organizei todos os professores do período noturno, aí eles se dividiram e cada um levava 4 alunos de cada vez, né? Porque aí era o motorista e mais 4 alunos, lá para a estação do Jaraguá. Com o dinheiro que ia pagar o ônibus, compramos a passagem de trem, descemos na estação do metrô Barra Funda, fomos para Dom Pedro II, e para Dom Pedro II o teatro era lá no Bexiga, Bela Vista, e fomos correndo, todo mundo correndo. Aí chegamos lá em cima da hora, e entrou todo mundo, assistimos. Eu lembro que a peça era Dona Flor e seus 2 maridos. E aí os atores apareceram nus. E depois foi assim, a meninada queria ficar para conversar com eles depois, né? Porque depois eles sempre conversavam com quem estava assistindo, né? E aí eles ficaram maravilhados com a peça, e aí voltar tudo a pé, né? Tinha o metrô, acho que fecha meia-noite, a peça acho que terminou 11 horas, aí voltar numa correria para pegar o metrô, pegar o último trem e voltar para cá. Mas assim, eram coisas que aconteciam e nós arcávamos com tudo, né? E assumíamos mesmo o erro, que acontecia o erro, mas ninguém desistia. E ia embora também. E sua fase como coordenadora, tinha muitas brigas aqui? Então, briga sempre teve, né? Mas eu acho que em menor quantidade do que agora. As famílias eram muito presentes dentro da escola e eles participavam muito. Nós tínhamos os pais aqui dentro. Então, as brigas aconteciam porque isso é comum, mas não eram tamanhas, né? A gente conseguia controlar. E voltando um pouco para falar do esporte, quando você ainda trabalhava na educação física, o esporte predominante mesmo era o vôlei. Tipo, o futebol era mais para os meninos? Ou as meninas também jogavam já? Não, as meninas também jogavam, inclusive nós íamos também para campeonatos. De futebol. Mas não conseguíamos classificações tão boas quanto o vôlei. Sim. Naquela época, o voleibol aqui era o que tinha de melhor. Não sei se é porque as crianças já gostavam, já treinavam sem ninguém treinar, né? Mas assim, era o que tinha de melhor. Eu só precisei lapidar aquelas meninas de 10, 11 anos para ir fazer um treino mais firme e rigoroso e lapidar para que elas conseguissem se classificar. Sim. Foi muito tranquilo, porque ela já estava no sangue delas, elas gostavam. Era só o que se via.
E, tipo, quando você parou de trabalhar aqui, você viaja bastante? Então, quando eu saí daqui da coordenação, eu fiquei ainda, voltei para a sala de aula aqui para a quadra mais 2 anos, mas aí já tinha dado tempo da minha aposentadoria. Sim. E depois que eu me aposentei, eu tenho um cargo na prefeitura ainda, que eu ainda atuo, ainda falta muito tempo, ainda sou professora, mas eu agora estou com crianças que têm deficiência na prefeitura. Então não estou mais na quadra. Mas assim, a quadra sempre foi minha paixão, né? Eu sempre gostei muito de esportes. E aí, quando eu me aposentei, eu trabalhava 8 horas aqui na coordenação, então eu fiquei com 8 horas livres na minha vida. E aí, o que eu vou fazer? No primeiro momento veio o desespero, que eu não tenho nada para fazer, o que eu vou fazer? Tá sobrando tempo na minha vida. E aí eu comecei a correr, comecei a nadar, comecei a fazer trilha, e aí eu comecei a fazer um pouquinho de tudo. Fui aprender a patinar, fui aprender a surfar, fui aprender a brincar de carrinho de rolimã, porque na minha infância as meninas não podiam fazer essas coisas, né? Menina só podia brincar de boneca. Então eu fui fazer todos os esportes que eu nunca tive oportunidade de fazer, porque meu pai não deixava e eu gostava, né? Então eu faço um pouco de tudo, faço de tudo. E você viaja? Viajo muito, parei na pandemia, né? Porque aí não tinha como, né? Sim. Mas eu viajo muito, faço trilhas, faço montanhismo, vou para tudo quanto é lugar. Gosto de trilha com cachoeira. Sim. E pedalo bastante também, mas sempre com banho de cachoeira, banho de represa, banho, né? Pedala e entra na água do jeito que tá, e aí volta a pedalar. Então, tipo, com isso você conhece muitas culturas também, né? Conheço. Eu fiquei agora em julho, nas minhas férias, eu fui passar uma semana numa aldeia indígena. E assim, é uma coisa de outro mundo, porque nós que estamos aqui, nós não temos ideia sequer do que é viver numa aldeia indígena. Né? Para começar, água de beber é água de rio. Água de banho é rio, é açude, rio, fria. Comida. Mandioca, porque onde eu fui, nessa aldeia que eu fui, não tem assim rios, né? Tem só açude, então não tem peixe. Então é mandioca, banana. Então, tudo que você imagina de mandioca, farofa de mandioca, farofa de banana, banana amassada, suco de banana, mingau de banana, milho de tudo quanto é jeito e assim, só. Dormir em chão. Eles têm as cabanas deles, mas são cabanas com palha em cima que te protege do tempo só. Então eu levei barraca, porque eu não sabia, era barraca ou rede. Aí eu pensei, se eu for levar rede, eu vou ser comida pelos insetos. Aí eu levei barraca, saco de dormir, aí armei a barraca lá e dormia dentro do saco de dormir. E aí eles têm a cultura deles, né? Muita festa, muita música, muito batuque, tambor, aquele som daquele tambor no meio da floresta. E era floresta, gente. Sim. Quando você levanta de manhã, é o céu com o sol e a floresta em volta. E aí os barulhos que tem de floresta, né? Sim. E à noite é aquele... É um horror, né? Porque é o medo, né? O medo do desconhecido. E aí eles têm as medicinas deles, têm os rituais, banho de argila, banho de ervas. As pinturas, né? Pinturas, o artesanato, e aí aprendi a fazer artesanato com a palha deles. As pinturas no corpo que nós fizemos. Pena que quando eu voltei já tinha saído tudo a minha pintura, mas ficou muito bonita. Eu fiz bem aqui assim, ó, na testa, ninguém nem acreditou que eu fosse ter coragem, né? Mas eu desafio as coisas. E foi muito bom. Voltamos, todos que foram, voltamos com diarreia por causa da água, mas aí não tem como, né? Sim. A gente não está habituado. Mas assim, é uma vivência ímpar. Você ficar imersa numa cultura que você acha que... Né? Não acha nada, a gente acha que índio é preguiçoso, índio é vagabundo, índio anda pelado, não é nada disso.
né? Eles têm as vestimentas deles. Quando eles têm as festas, nós participamos dos rituais das festas. Aí sim eles usam as penas na cabeça, usam aquelas saias de palha, as meninas com top de coco ou de palha que elas fazem, os meninos só com a saia. Mas é em festividades, no resto é vida normal, né? Que eles têm roupas como as nossas, eles estudam dentro da aldeia, tem a escola, eles não saem de lá, eles vivem lá dentro. É uma coisa bem isolada mesmo. E a escola é lá, nós somos no período de férias, que era julho, né? Mas é tudo lá dentro, eles aprendem a nossa língua e a língua deles. Primeiro a deles, que é a língua mãe, depois a nossa. E muita música, muita alegria, você não vê eles tristes, sabe? Com aquilo, o pouco que eles têm, eles não têm nada, né? Pensando nós aqui com internet, lá não tem internet, chuveiro quente, televisão, celular, lá não tem nada e eles são felizes com o que eles têm. Então é muito, muito bom isso. Uma experiência única, né? Única, mas para saber tem que estar lá. Eu contando aqui não dá para saber, porque é uma coisa que é de emoção, assim, é de sentir, é o sentir. Sim. E é muito engraçado como eles foram esquecidos, né? Sim, mas é a mídia que coloca Sim. isso, né? E sem falar que eles foram os primeiros a estar aqui, né? Isso, eles que descobriram o Brasil, né? Não Com foi certeza. Dom Pedro primeiro. Não foram os portugueses, Sim. né? Foram eles. Eu queria agradecer sua presença, muito eu que obrigada por agradeço. vir. Sério, foi incrível o nosso papo, eu amei. E que você volte. Ai, eu amo essa escola. Sim, por favor. E é isso, estamos encerrando mais um podcast. Então, pessoal, esse foi o nosso episódio especial do vôlei, né? A gente teve aqui duas pessoas muito relacionadas com vôlei, duas presenças maravilhosas pra gente. Sim. Uma que lançou o vôlei e a outra que ressurgiu o vôlei. Exatamente. Então, nós gostaríamos de agradecer todo mundo que assistiu, gostaríamos de agradecer o seu tempo, né? Que você dedicou a gente. E é isso. Obrigada. Obrigado.